Está no ar mais um DS Esportes. Eu sou o Dex. E eu sou o Skull. E no vídeo de hoje, vamos apresentar um novo quadro para vocês. O nome do quadro será Sem Clubismo. Oferecimento da DS Esportes, espero que vocês gostem. Então, lembrando, galera, se você não é inscrito, inscreva-se no canal, ative as notificações e vamos deixar de enrolação e... Bora pro vídeo. Então, galera, vamos trazer essa novidade para vocês. O nome do quadro é o quadro Sem Clubismo, onde vamos levantar dados e estatísticas para descobrir qual clube rival é maior que o outro. Vamos usar as fontes confiáveis disponíveis, seja no site do clube, no site das entidades de futebol, enfim. O Sem Clubismo vai levantar qual rival é o maior. Será que esse rival é o seu time? E a edição número 1 do quadro Sem Clubismo vai ser qual é o maior clube do Rio de Janeiro, né? Isso. O estado do Rio de Janeiro conta com clubes tradicionais do futebol brasileiro. Já revelou grandes jogadores para a seleção canarinha e, consequentemente, traz consigo grandes rivalidades entre seus 4 maiores clubes, que são eles: Botafogo, Flamengo, Fluminense e o Vascão da Gama, né? É isso aí. E como vamos saber qual é o deles o maior do estado? Vamos considerar os seguintes critérios, a começar pelo Campeonato estadual. No nosso ranking, cada campeonato estadual ele valerá 50 pontos. E o segundo torneio com maior peso vai ser o Torneio Rio-São Paulo, um antigo torneio realizado entre os clubes do Rio de Janeiro contra os clubes de São Paulo. O campeão desse torneio vai ganhar 60 pontos. E o próximo será a Copa Sul-Americana, ou antiga Conebol ou Mercosul. E a Sul-Americana valerá 80 pontos. E o quarto torneio que tem o maior peso na nossa lista será a Copa do Brasil, torneio tradicional do futebol nacional. O campeão da Copa do Brasil vai ganhar 100 pontos por cada estrelinha. E o próximo campeonato será o Campeonato Brasileiro, né? Que terá avaliação de 150 pontos para o campeão. Sim, lembrando que vai considerar a Taça Brasil e o Roberto Gomes Pedrosa, né? Isso. Assim como a CBF unificou o título, né? Sim. E o próximo da lista é a tão sonhada e cobiçada Libertadores, né? No nosso ranking, a Libertadores vai valer 250 pontos. E o próximo é o Intercontinental de Clubes, que é um campeonato que surgiu antes dos anos 2000, e depois dos anos 2000 virou Mundial de Clubes. Antigamente só tinha um jogo contra um time europeu, e esse campeonato terá 300 pontos para o campeão. E o próximo é o Mundial de Clubes atual, nos moldes atuais, né? Que é o que aconteceu depois de 2000 com a organização da FIFA. O campeão do Mundial de Clubes moderno vai ganhar 400 pontos. E vai ter mais um bônus de 40 pontos nos confrontos diretos, né? Por exemplo, vamos levantar um clube X contra o clube Y. Na história, esses clubes se enfrentaram e quem tiver mais vitórias vai ganhar esses 40 pontos, né? Sim. Então, dessa forma, vamos organizar o nosso ranking. Bom, e é isso. Agora vamos conversar por ordem alfabética, né? O primeiro a ser analisado, então, é o clube da estrela solitária Botafogo de Futebol e Regatas. O clube grandioso e importante na história do futebol brasileiro, onde várias lendas já atuaram, como o eterno Garrincha e o saudoso Túlio Maravilha, brilharam por lá. Então, a começar pelo campeonato estadual, o clube carioca do Botafogo ganhou 21 vezes, totalizando 1.050 pontos. E o próximo da lista é o Torneio Rio-São Paulo, que, para quem se lembra, vale 60 pontos. Então, o Botafogo teve 4 títulos nesse período, então totalizando 240 pontos. Sim. E o próximo é a Copa Sul-Americana, antiga Conmebol e Mercosul, né? E a Sul-Americana vale 80 pontos. E o Botafogo foi campeão da Conmebol em 1993, ganhando seus 80 pontos. Como o Botafogo não teve nenhum título da Copa do Brasil, então ele não tem a pontuação de 100 pontos. Sim. E no Campeonato Brasileiro, o Botafogo é bicampeão, né? Ele ganhou a Taça Brasil em 68 e o Brasileiro de 1995, totalizando 300 pontos. Inclusive, esse 95, Túlio Maravilha fez um salseiro por lá, né? Sim. E o próximo seria a Libertadores. Como a estrela solitária não tem nenhum título de Libertadores, ele não tem os 250 pontos. E, consequentemente, ele não conseguiu conquistar o Intercontinental de Clubes e nem o Mundial de Clubes. Ou seja, ele ficou zerado nesses 3 torneios de caráter intercontinental e mundial, certo? Certo. E aí, agora, vamos ter a bonificação dos 40 pontos. Agora vocês vão entender mais ou menos como funcionam esses confrontos diretos e como que a gente fez para chegar nesses números aí. Sim, vamos descobrir se o Botafogo, em confronto direto, consegue ganhar de algum rival, né? Isso. O primeiro confronto a ser analisado será Botafogo e Flamengo. Sim, até hoje as duas equipes já se enfrentaram 374 vezes, com 138 vitórias do Flamengo contra 112 do Botafogo, além de 124 empates. Ou seja, então o Botafogo não consegue a bonificação de 40 pontos nesse confronto, né? Sim. E o próximo é Flamengo e Fluminense.
que até hoje foram 316 partidas entre os dois clubes, né, em todas as competições, sendo 118 vitórias para o Fluminense e 98 empates e 100 vitórias para o Botafogo. Então ele também não ganha os 40 pontos aqui contra o Fluminense. E o último a ser analisado é contra o Vascão, né? Historicamente é o Vasco quem leva vantagem no Clássico da Amizade, que já aconteceu 297 vezes. Aponta 126 vitórias vascaínas contra 80 triunfos botafoguenses, além de outros 91 empates, ou seja, na bonificação de confrontos diretos, o Botafogo não somou nenhum ponto. Então a pontuação total que o Botafogo tem até o momento são de 1.670 pontos. E é isso aí. Agora vamos falar do próximo time, o grandioso Flamengo, né? Um dos principais clubes do mundo, com a maior torcida do Brasil, o rubro-negro é famoso nos 4 cantos da terra. Com a camisa pesada, grandes jogadores históricos usaram seu manto, como Romário, Ronaldinho Gaúcho, Zico, e é incontestável que o Flamengo seja um dos grandes clubes do Brasil. Então, como fizemos com o Botafogo, vamos começar pelo Campeonato Estadual, né? Então vamos lá, o Flamengo no Campeonato Estadual, que está valendo 50 pontos, ele tem 37 títulos estaduais, então totalizando um total de 1.850 pontos. Sim, no torneio Rio-São Paulo, que vale 60 pontos, o Flamengo ele tem uma conquista, ou seja, 60 pontos. Na Copa Sul-Americana, valendo 80 pontos, ele foi campeão em 1999, então ele tem mais 80 pontos. Sim, a Copa do Brasil. A Copa do Brasil, o Flamengo tem 3. Uma em 90, inclusive foi invicto, 2006 e 2013. Então ele conquistou 300 pontos. No Campeonato Brasileiro, que como a gente já sabe, são 150 pontos. E o Flamengo tem 7 títulos, sendo o último em 2020. Então ele fica totalizando mais 1.050 pontos. Sim, a Libertadores ela vale 250 pontos cada conquista, né? E o Flamengo foi campeão em 81 na era Zico e campeão em 2019 naquela final única contra o River Plate, né? Sim. Totalizando 500 pontos. E o Intercontinental de Clubes, né, que é antes do 2000, ele que vale 300 pontos, ele ganhou uma vez em 1981, mais 300 pontos na sua somatória. E o Mundial de Clubes Moderno, que vale 400 pontos, o Flamengo não conquistou. Então, vamos ver qual que é as bonificações, se ele teve alguma bonificação em cima dos seus rivais agora em confrontos diretos. Sim. E o primeiro da lista seria o Botafogo. Então, como todos sabem, e falamos do Botafogo, o time anterior, então quem leva vantagem é o rubro-negro, né, que fez 188 vitórias contra 112 do Botafogo, ou seja, ele ganhou os 40 pontos. E o próximo é o Fluminense ali. No clássico Fla-Flu, duelaram 433 oportunidades, com a equipe da Gávea tendo uma ligeira vantagem sobre o rival. Foram 159 vitórias do Flamengo, 140 empates e 134 vitórias do Fluminense. Então ele conseguiu mais 40 pontos. Sim, e contra o Vasco até hoje, as duas equipes já se enfrentaram 394 vezes, com 151 vitórias do Flamengo contra 131 do Vasco, além de 112 empates. Ou seja, mais 40 pontos, totalizando 120 pontos, né? Então a pontuação total do Flamengo seria de 4.260 pontos. E agora chegou a vez do Clube das Laranjeiras, o Fluminense Futebol Clube. O primeiro clube a ter futebol no nome. Você sabia disso? Isso pra mim é uma novidade. Eu, particularmente, nunca cheguei a procurar qual foi o primeiro time, mas... Sim, o Fluminense foi o primeiro clube a ter futebol no nome no mundo. Esse esporte também é cultura e entretenimento. Sim. E o Fluminense é um dos maiores clubes do Brasil, ganhando vários títulos e sua camisa já foi usada por grandes jogadores, como Rivelino, Fred, Didi, Tele Santana e por aí vai, né? É um clube bastante respeitado no futebol brasileiro também. Então vamos começar pelo campeonato estadual, né? Em campeonatos estaduais, carioca, o Fluminense ganhou 31 títulos estaduais, totalizando 1.550 pontos. No torneio Rio-São Paulo, que vale 60 pontos, ele tem 3 títulos, totalizando 180 pontos. Copa Sul-Americana, o Fluminense nunca ganhou nenhuma, ou seja, não tem nenhuma pontuação para ele. E na Copa do Brasil, que vale 100 pontos, ele foi campeão em 2007, então ele consegue ter 100 pontos a mais aí na sua somatória. E no Campeonato Brasileiro, que vale 150 pontos, o Fluminense foi campeão em 70, 84, 2010 e 2012, ou seja, totalizando 600 pontos. Na Libertadores, o Fluminense bateu na trave, não ganhou. Então ele não tem pontos para somar aqui. E consequentemente a isso, ele também não tem Intercontinental de Clubes e nem Mundial de Clubes. Ou seja, nessas duas
Nesses dois requisitos ele também não ganha nenhum ponto. Sim, então agora vamos para as bonificações ali entre confrontos diretos. Vamos ver quanto que ele tem vantagem contra os seus arquirrivais. Sim. Contra o Botafogo, até hoje foram 316 partidas entre os dois em todas as competições, sendo 118 vitórias para o Fluminense e 100 vitórias do Botafogo, ou seja, 40 pontinhos aí para o Fluminense. E como a gente acabou de falar do Flamengo, e o Flamengo foi o maior campeão no duelo, tendo 159 vitórias e tendo 134 vitórias para o Fluminense, então ele não ganha a bonificação. Sim, enquanto o Vasco, até hoje as duas equipes já se enfrentaram 372 vezes, com 147 vitórias do Vasco contra 118 do Fluminense, além de 77 empates, ou seja, contra o Vasco o Fluminense também não conseguiu pontuar. Como ele pontuou só contra o Botafogo, então ele conquistou 40 pontos nos confrontos diretos. Então nessa nossa análise, o Fluminense está com quantos pontos? Na pontuação total, o Fluminense alcançou 2.470 pontos. Agora vamos falar sobre o Vascão, né? Sim, agora vamos falar do gigante da colina Vasco da Gama, um dos clubes mais amados do Brasil. Gigante do futebol brasileiro, por onde passaram vários craques como Romário, Edmundo, Roberto Dinamite, com certeza um dos maiores protagonistas do nosso querido Brasil. E o Roberto Dinamite, contanto, é o maior artilheiro da história do Campeonato Brasileiro. Sim, e hoje o Vasco não passa por uma boa situação, mas não deixa de ser um dos maiores clubes do país, né? Sim. A começar pelo Campeonato Carioca, o Vasco tem 24 títulos estaduais, totalizando 1.200 pontos. No torneio Rio-São Paulo, o Vasco tem 3 títulos conquistados em 1958, 1966 e 1999, então totalizando um total de 180 pontos. Na Copa Sul-Americana, o Vasco ganhou 2. Foi uma em 1948 e outra em 2000, totalizando 160 pontos. E a Copa do Brasil, o Vasco conseguiu em 2011 o seu único título, então ele ficou com 100 pontos a mais. E no Campeonato Brasileiro, o Vasco foi campeão em 74, 89, 97 e 2000, tetracampeão, totalizando 600 pontos. E vamos falar um pouco sobre a Libertadores, que eles têm um título que foi em 1998, então acumulando mais 250 pontos. E no Intercontinental de Clubes, antes de 2000, o Vasco não ganhou nenhum. Por mais que ele tenha ganhado o título da Libertadores em 1998, ele não acabou ganhando o seu título do Mundial de Clubes, então ele também não pontua nesse requisito. Mas ele participou da final contra o Corinthians, do primeiro Mundial de Clubes de 2000, certo? Certo. Mas foi vice-campeão. Então agora vamos trazer para vocês os bônus de 40 pontos em confronto direto com o rival, né? A começar pelo Botafogo. Como falamos anteriormente, é o Vasco que leva vantagem no Clássico da Amizade, com 126 vitórias vascaínas contra 80 triunfos do Botafoguense. Então 40 pontos para o Vasco. Como a gente sabe, o Flamengo foi o time que se superou entre os três. Ele tem 151 derrotas para o Flamengo contra 131 vitórias que o Vasco tem, e além de 112 empates. E contra o Fluminense, de hoje as duas equipes se enfrentaram 372 vezes, com 147 vitórias do Vasco contra 118 do Fluminense, ou seja, 40 pontos, totalizando 80 pontos para o Vasco de bônus, né? E o Vasco então ele acaba com a pontuação de mais ou menos 2.570 pontos. Certo, agora vamos ver como que a gente vai montando esse ranking, ver quem ficou de maior, que o pessoal já deve ter parado para dar uma analisada, quem é o maior. Sim, então segundo os critérios que a gente analisou no vídeo, a classificação do maior clube do Rio de Janeiro ficou assim. Em quarto lugar, Botafogo, com 1.670 pontos. Em terceiro lugar, ficou o Fluminense com 2.470 pontos. E em segundo lugar... é o maior vice do Brasil. Sim. Vasco da Gama. 2.570 pontos. Me desculpa se tem algum vascaíno, tá? Não, mas depois nós vamos ter que ver se é o maior vice do Brasil. É uma boa, né? Seria uma boa, viu? Fazer o vídeo. Qual que é o maior vice do Brasil? Todo mundo fala que é o Vasco, mas vai que não é o Vasco. Pode ser outro time, mas só que o Vasco, nas últimas décadas aí, tá sendo o maior vice do Brasil. Sim. E em primeiro lugar vem quem? O Flamengo, né? Com 4.260 pontos, né? Que, querendo ou não, como estamos no começo lá na introdução do Flamengo, ele é um dos maiores times do mundo, né? Sim, o Flamengo conquistou muitos títulos na era Zico. E sempre que o Flamengo tava cambaleando, assim, com más gestões, tudo, sempre tava beliscando ali um campeonato carioca no mínimo. É um time que não ficou muito tempo em jejum de títulos, né? Sim, exemplo igual o São Paulo, que ficou 8 anos quase. Sim, o Palmeiras já ficou 20 anos, o Corinthians já passou muitos anos também. Teve times aí brasileiros que eu não vou lembrar o nome agora, ficou 30 anos sem ganhar um título. Então... E a Ponte Preta que tá mais de 100 anos sem ganhar nenhum título, né? Então... Então o Flamengo é o maior clube do Rio de Janeiro, segundo o nosso quadro.
Obviamente vai existir inúmeros fatores além do campo, né, que pode considerar torcida, expressão, né, fanatismo, enfim, vários outros números e opiniões diferentes ou mais completas até. Porém, de acordo com a nossa análise, nós somos fiéis de acordo com o peso do campeonato e a pontuação definida. Se você nos acompanhou aí até aqui, então deixa aí no comentário se vocês concordam com o critério, né? Se tem algum campeonato ali que deveria receber uma pontuação maior, né? Sim. Se a gente deveria analisar outros fatores também, para a gente estar filtrando, para trazer mais rivalidades para vocês aqui, né? Sim. E esse é um quadro mais ou menos que a gente quer trazer quinzenal, né? A gente está fazendo esse primeiro comparativo. Gostaria de saber o feedback de vocês, se vocês gostaram desse novo quadro que a gente está lançando aí. Se você quer ver um próximo, comenta aí embaixo aí também, se você quer saber de São Paulo, Santa Catarina. A gente vai tentar trazer aí conforme for o pedido de vocês, o feedback, né? Às vezes chega lá, quero ver o do Nordestão lá. Vamos dar uma pesquisada também, tá bom? Bom, e é isso aí, galera. E que Deus abençoe a todos vocês. E aquele abraço do School e até a próxima. Minas!